Olá, bom dia, quase boa tarde. Muito bom estar com vocês. Vamos falar do próximo verão. Meu trabalho aqui mudou um pouquinho. Eu tive um espaço maior e eu vou conseguir detalhar mais alguns produtos para vocês. A gente vai ter um comparativo. A gente vai ter material que é de editorial e material que é de site. E tudo que foi desenvolvido é baseado em viagens, tanto Estados Unidos quanto Europa, mas principalmente muito estudo, não só diário, mas de madrugada também. Antes de falar sobre as formas principais, eu queria dar alguns toques do que tem aparecido mais nos editoriais e a gente tem que ficar de olho. Então, começando, a relação entre passado e futuro. Para quem vai desenvolver uma campanha, um catálogo, isso tem extrema importância. Misturar os dois elementos. A gente sempre vai ter a referência do passado, mas a gente fala hoje da tecnologia têxtil e do que está para vir, ainda está por vir. Assimetria, assim como a estação passada, é uma palavra-chave dentro das coleções. Pode ser mais arredondada, pode ser mais orgânica, pode ser mais geométrica, e ela pode aparecer nos babados também. E a referência do boudoir? A gente fala da lingerie. São peças que traduzem uma sensualidade dentro das roupas. O bralette foi uma forma evidenciada nos desfiles e dentro também dos editoriais de moda. E aqui a gente tem um comparativo com o que eu falei anteriormente. A gente pode ter a relação do passado e do futuro, dependendo do material que vai ser usado. Babados. É uma das perguntas que eu mais escuto. Bia, os babados vão continuar? Sim, e ainda com força. Camadas e mais camadas. O que eu tenho para revelar aqui para vocês? Trabalhar, além das camadas no babado, detalhes de vazado, como a gente tem nas 3 imagens. Destaque para esse vestido do Alexander McQueen, que foi muito comentado em diversos editoriais. E a influência do athleisure, do espírito esportivo. Isso foi marcado dentro de várias coleções, principalmente nas alfaiatarias. E dentro da pesquisa de coleções internacionais, a coleção da Miu Miu foi a que mais me chamou a atenção. E a influência do oriental. Um quesito muito importante aqui. O Japão está em voga, vai ter as Olimpíadas. A gente trabalha marcação de cintura, que para a mulher brasileira é um item essencial, deixar o corpo mais delineado. Por outro lado, a gente já fala de mangas com mais volumes, mangas mais abertas. Mas aí a necessidade de tecidos mais leves, principalmente mais naturais. E o western, que tem aparecido com muita força nos editoriais. Seja editorial só de moda, seja editorial de jeans. Tem uma pegada que pode ser mais bucólica, mas a gente consegue levar isso para um ar mais urbano. E o mix que a gente tem dentro das coleções. A primeira imagem é do Esteban Cordaza, onde ele trabalha a t-shirt, que vem da característica do esportivo, com um detalhe de lingerie, a alfaiataria e o leque, que traduz essa realidade nipônica. Então, a mistura de informação dentro de um editorial, dentro de um catálogo, cada vez mais importante. E na imagem lateral, a referência dos origamis. Listras e poás. Realmente uma chuva disso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E muitos de vocês devem estar se perguntando, poxa, mas de novo? Talvez sim, porque foi até o que eu me perguntei. Mas a maneira que a gente vai usar as listras e os poás tem que ter um impacto diferente dentro das coleções. Podem estar coordenados ou descoordenados, mas isso apareceu em marcas extremamente populares e em marcas também mais elitizadas, como a gente tem aqui, por exemplo, na coleção da Fendi. Eu coloquei two is the trend. Por quê? Trabalhar 2 peças, coordenado, 7. Tem um peso muito maior do que as estações passadas. Quando eu falo isso, não é só voltado para o segmento contemporâneo, não vamos linkar só a alfaiataria, como aparece nas 2 imagens laterais. A gente tem que pensar no coordenado como um todo, e principalmente para o segmento jovem, onde peças muito curtas vão aparecer na versão de top e saias mais longas com volume. Começando pelos tops. Eu vou começar com uma forma-chave que eu sempre comento e mostrando o que apareceu de diferente. As t-shirts, as camisetas são peças-chave, independente do mercado, jovem ou contemporâneo. Sim, referências de cantores são importantes, mas a que mais se destacou dentro das lojas é similar a essa central, com um ar mais retrô. Uma diferença das coleções passadas é que as camisetas estão mais curtas.
Uma realidade de loja, a cintura da calça não abaixou. Elas continuam ainda na altura do umbigo. Então, a camiseta não pode ter muito volume para não empapar na altura da cintura. Outros exemplos de camiseta, já com misturas de tecido. Tules e rendas podem ser trabalhados. E eu tenho que fazer a referência do tafetá. A gente teve toda essa história do efeito plástico dentro das coleções. Em termos de conforto, isso não tem validade. Então, o tafetá dá esse efeito líquido, realmente parecendo a água, mas de uma maneira muito mais valorizada sensorialmente. E eu falei do espírito lingerie, do espírito boudoir. Isso pode ser incorporado na t-shirt, ou com uma maneira estampada, ou realmente com renda, como teve na coleção do Alexander Wang. Muitos e muitos bodies. Pode ser com renda, pode ser com tecido com brilho, incluindo paetê. Destaque para a imagem central, onde tem o decote profundo. As mulheres brasileiras, de uma maneira geral, gostam e abusam desses decotes. Sendo muito franca, vi vários bodies lá fora, mas ainda acho que nós somos os campeões de fazer os melhores bodies do mundo, porque a gente é muito mais ousado. Nas versões do bralette, coleção do Giambattista Valli, foi uma que me chamou muito a atenção, que trabalhou com esse conceito dos tops curtos. E para o segmento contemporâneo, isso não tem validade quando ele aparece isolado. Para o segmento jovem, eu fiquei surpresa com a força dele. Os bralettes podem ser feitos em versões de acetinados, transparências, aspecto de couro. Só um adendo, na coleção da Hermès, mesmo sendo verão, tinha muito aspecto de couro. E a característica do vinil, que é a nossa malha aqua, aparece? Sim. E o que eu falo para vocês, trabalhar o vinil para o verão, sugiro muito mais em peças pequenas, mini saias ou em versões de bralette. Com características esportivas, eu deixei esse bloco de bralette só para reforçar a importância das malhas, principalmente malhas que sejam mais espessas. A malha scuba é uma que, sem medo de ser feliz, que dá certo para esse tipo de produto. Pode ter recortes na parte frontal, pode ser mais básico, com tiras mais largas de 3 centímetros, mas o que a gente tem de mais diferente aqui é realmente na River Island, onde aparece essa versão com origamis, com dobraduras e assimetria em um dos ombros. Tricolines continuam? O ano passado eu iniciei falando de tricoline, agora eu também tenho que falar. Sim, elas continuam. A gente tem que dar toques diferenciados e depois a gente vai ver na passarela. Os bralettes podem vir na versão de tricoline com amarração frontal. Notem o que nós temos aqui. Parte de cima curta e a calça. São os sets, são os coordenados. Isso é bom para vocês, porque aí vocês conseguem até aproveitar melhor o tecido na hora do encaixe. Versões com frutas apareceram em algumas marcas. A gente tem que discutir a relação aqui, porque muitas marcas nacionais já usaram isso, mas é o detalhe da amarração na frente e aqui o look estava coordenado com a saia longa. E por último, em base lisa. Um ombro só. Eu fiz questão de vir de um ombro só hoje, e só para falar para vocês, é um body e é de uma marca nacional, por isso que eu falo que nós somos os melhores. Um ombro só no cabide não fica bonito, muitas vezes a peça não tem leitura, mas nos editoriais despontou. E a gente pensa num ombro só para os tops e também para os vestidos. Pode ser na versão estampada, com a parte de baixo mais alongada. Na coleção da Lanvin foi um ponto de destaque. Aí não dá para vocês verem, eu tive a oportunidade de tocar essa peça na loja. Além de ser um ombro só, ela tem um vazado aqui na parte superior. Outras versões, aqui trabalhando o quesito do branco e preto. Branco, preto off-white, na virada da coleção é importante? Sim, mas não esqueçam do marinho e do off. Muitas marcas trabalharam com isso. Listras, poás e lisos também. Então, a gente mostra a versão de branco e preto com a alça mais larga, com o efeito da amarração que dá esse franzido. E, por último, que aqui é uma base muito similar à nossa malha plissé, que é uma malha leve, dá para fazer esse tipo de top e vem a amarração que fica no pescoço. Versões wrap, versões envelope. Falei muito disso já para a parte de saia, para a parte de calça. Para os tops, vem com um foco muito importante. E eu brinco que aqui a gente tem que discutir a relação mais uma vez, porque a questão das franjas. Quem trabalha com atacado sabe que franja dá trabalho. Até chegar no ponto final de venda, realmente muita coisa se desfez, mas elas estão aparecendo. Na maioria das vezes, aquelas mais finas e delicadas, algumas marcas usaram para camisaria franjas mais grossas feitas com aspecto de couro. Então, o top transpassado, um lado com estampa, outro lado liso. Na coleção da River Island, uma versão cropped bem curta e as mangas flare, a manga mais aberta.
E, por último, num visual mais contemporâneo, na coleção do Peter Piloto, aqui com o detalhe de couro. Muitas camisas. Se eu estava falando de amarração, vou continuar falando delas. Na coleção da J. Crew, isso apareceu. Notem o decote, o colo mais exposto. A simetria pode ser trabalhada até em versões mais alongadas. Para o segmento jovem, acredito muito na versão cropped, na versão curta. E os babados aqui, só colocados na parte superior da manga. Diferente da última que eu vou mostrar para vocês, dessa rosa, onde o babado parece que tem um volume, mas é um volume muito sutil e amarração no pescoço. Para o mercado contemporâneo, apareceu com força. Listras, a gente já trabalhou bastante com isso, onde a gente pode diferenciar parte da frente lisa, parte de trás listrada. Nessas duas peças, uma de uma marca com bom custo, a outra da coleção do Valentino, com valor muito mais alto, elas têm o mesmo tipo de detalhe, o abotoamento ao longo da peça. Isso proporciona com que a mulher consiga usar a peça mostrando tanto que ela quer do corpo. Nessa azul do Valentino tem outro detalhe, essa falsa desconstrução. Parece que o punho é removível, mas na verdade não é. Fica a história do vazado. Falando um pouco mais de listras, aqui a gente tem uma camisa listrada, com assimetria. Se a gente olhar ela de costas, ele tem um volume mais revelado na parte de trás. E se as duas marcas anteriores usaram o abotoamento na parte do ombro, essa marca usou na parte das costas, proporcionando que trabalhe a peça vazada. Então, uma peça que pode ser usada de mais maneiras. Versão western, seja para o jovem, seja para o contemporâneo, está aparecendo com força. Na coleção da Topshop, eles até trabalharam com muitas cores invernais. Trabalharam muito com o nosso burgundy, muito com o Chianti. E agora a gente fala de cores mais assorvetadas para o verão. A Off-White apareceu com muita força, não só nas lojas, mas aqui a gente vê também nos editoriais. As franjas bem reveladas, numa base com aspecto de couro. E o contraste do pink com o laranja. Indo para o outwear, quando a gente fala de outwear para o nosso verão, acaba sendo mais complicado. A mulher brasileira investe muito mais em peças que não sejam casacos. Então, aqui eu começo fazendo um adendo pela jaqueta esportiva, porque ela apareceu com muita força nos desfiles. Então, eram peças mais alongadas, onde tinham zíperes sempre com o bold preto para dar uma marcação maior. Pus um editorial para ter uma quebra de estilo, o vestido mais formal com a jaqueta esportiva. Mas a realidade, dentro das lojas, realmente foram as jaquetas bomber. Aqui nós temos alguns exemplos. Pode misturar a história do romântico, do babado, como a gente tem na imagem, da primeira imagem. Vou mostrar uma peça muito similar a essa no desfile. Na coleção do Valentino, trabalhou a bomber, para ser usada como set, como coordenado, em base acetinada. É pegar a forma esportiva e realmente trazer ela para um tecido mais refinado. E algumas bombers dentro da loja. Então, aqui, bases muito similares ao Winder, que é um tecido, um tecido water peeling, bem leve, com bom custo-benefício, e ele tem cores muito básicas. Aonde que a gente vai fazer a quebra de cor? Com a história que aconteceu nos desfiles. O detalhe da aviamentação toda em preto. Então, a gente pode ter bloco de cor, bases acetinadas com poá e florais. O que eu senti de diferença da estação passada para essa com referência à bomber? A gente não fala mais dessa forma de uma maneira oversize. Ela está cada vez mais aproximada do corpo e cada vez mais curta. Isso tudo porque a cintura da calça ainda está mais alta. Então, agora a gente não precisa ter peças extremamente amplas. Versões de set relacionados ao blazer. Para o mercado contemporâneo, blazer mais a calça cropped. Aqui eu mostrando para vocês também a referência de abotoamento duplo. Está aparecendo nos editoriais, é uma característica da Balmain. Para o segmento jovem, a alfaiataria, mas a gente fala do blazer cropped para ser usado com a saia assimétrica, parte de cima, parte de baixo, com abotoamento duplo também, mas principalmente a alfaiataria com referência do esportivo. E na coleção da Alberta Ferrer, onde foi trabalhado o set, o coordenado, na versão de blazer em paetê. Falando um pouco mais de blazer, ele pode ter o efeito de sobreposição e amarração. Os babados na manga. Aqui eu fiz questão de detalhar para vocês, porque esse verde apareceu muito nas marcas, e esse aqui da River Island, ele foi bem comercial. Babado na manga
E quando a gente vira a peça, nota que o babado vai até a parte de trás, dando um volume mais equilibrado e sutil. Indo para o grupo dos vestidos. É verão, os vestidos, que é considerado um inteiro, é uma peça muito importante. O slip dress continua aparecendo. Vou começar pela imagem central, porque é uma peça básica, feita num acetinado leve, com 2 fendas. Muitas fendas, fendas grandes. Mas eu queria chamar a atenção principalmente para a primeira imagem, onde tecidos mais rebuscados podem e devem ser usados para dar uma cara nova para uma forma que a gente vem trabalhando e retrabalhando a cada estação. E a imagem central é a versão do acetinado, alongado, mas tem a parte do peitilho muito bem marcado, lembrando a história realmente do boudoir. Vestido camisa. Tem na minha apresentação sempre, só que o que mudou agora é realmente a composição do look. A maioria dos vestidos camisas apareceram longos, mas não para serem usados com a característica de vestido, e sim para efeito de sobreposição. Isso despontou principalmente no grupo dos florais. Essa imagem da Free People é muito importante, que é para usar o top, um shorts ou uma calça e o vestido camisa por cima. 2 in 1, 2 em 1. Isso foi um feeling que eu comecei a ter na época dos desfiles, e eu acreditei muito quando eu vi um vestido da coleção do Valentino. E nos editoriais isso não começou a aparecer. Ontem, de madrugada, saiu uma chuva desse tipo de vestido nos editoriais. O do Esteban Cortázar apareceu no desfile, virou realidade dentro das lojas. Na coleção do Alexander Wang, o vestido com característica 2 em 1, trabalhado com uma transparência em malha. No editorial, não com a referência esportiva, mas sim com uma referência mais romântica. E, por último, da coleção do Valentino, que o editorial saiu essa madrugada, trabalhando malha com esse efeito de brilho. E o decote nadador, tanto na frente quanto nas costas. Resort dress, a gente fala de vestidos alongados, com modelagens mais amplas. Aqui tem que ter um equilíbrio dentro das coleções, de usar bases leves, naturais, mas tem que ter a sintética, para pensando naquela mulher que viaja muito por conta de não amassar. Os decotes profundos podem ser utilizados, as amarrações também. Mas eu quis comparar a modelagem desses 2 vestidos para vocês, para falar desse efeito de assimetria na barra. Vai chegar um momento que eu vou falar do mullet, parte da frente mais curta e alongada atrás, só que no caso desse vestido preto, a gente tem o oposto. Ele faz esse bico muito leve. Ruffle dress. Falando de babados, o vestido não podia ficar sem. Pode ser trabalhado em malha com característica de brilho, pode ter a versão de um ombro só, mais uma vez, realmente, o vestido do Alexander McQueen, e trabalhado em transparências mais veladas. Na parte de saias e shorts, a gente começa por aqui falando da mini. A primeira mini que eu vou mostrar para vocês é praticamente um cinto de tão mini que ela é, mas eu queria destacar a versão envelope. Nos desfiles, a maioria dos tecidos que apareceram, eles tinham características de textura, principalmente lembrando tweed. Lá fora, agora, eles não foram para esse lado dentro das lojas. Eles trabalharam a malha scuba, para ter a característica do neoprene, trabalharam tricolines lisas e estampadas também. E para mostrar que é uma peça extremamente democrática, eu fiz questão de mostrar tanto na coleção da River Island, quanto na coleção da Isabel Marant. A forma, o shape, os detalhes, praticamente os mesmos. E fazendo referência a clochard. Foi um item preocupante quando eu comecei a estudar os desfiles, porque a brasileira agora se adaptou ao uso da clochard. Só que eles estavam trabalhando de 3 a 5 centímetros. Nos desfiles começou a aparecer 8 e 10 centímetros de volume na cintura. Isso é preocupante, a mulher brasileira não vai querer nada que engorde ela. Sugestão minha para vocês, vamos continuar trabalhando com o clochard do jeito que a gente estava trabalhando, sem um volume muito excessivo. Então, aqui, um exemplo de clochard, e isso vai aparecer nos shorts e na calça também. Versões de saia midi foram as que mais despontaram. Os plissados ainda continuam. Característica do desfile que migrou para a loja e foi interpretado também por marcas mais caras e mais baratas. Brincadeira de textura. Então, a saia é toda plissada, só que a parte superior é no acetinado, a parte de baixo na transparência. Podemos trabalhar um lado mais liso e o outro plissado. Na coleção do Valentino, fez o plissado em base sintética e colocou renda na lateral. E as assimetrias.
é um dos pontos mais fortes para a gente trabalhar nas versões de saia midi. Também em marcas caras e baratas. Elas podem ser em tecidos mais leves, com transparências e camadas. Pode ter a história de estampa e o detalhe do drapeado na parte superior. Camadas com assimetria em bases de alfaiataria, que é praticamente o que eu estou usando. Então, a necessidade de uma alfaiataria mais fluida, Celine, Cartier, dão super certo para fazer esse tipo de saia. E a última, que está numa construção de acetinado. Essa é uma peça que a assimetria é muito nítida na ponta, mas é uma peça que se transforma. Ela tem o zíper, onde pode ser destacado, então ela usa como mini ou como uma midi. Versão de saia midi slim. Eu coloquei slim porque realmente ela é aproximada do corpo, não só na característica de pêncil. O clochard aparece aqui, bem revelado. Cuidado com o tipo de tecido que vocês forem usar para não ficar realmente muito volumoso. A versão de pêncil aqui, bem ajustada, com abotoamento diferenciado e a fenda bem revelada. E a última na característica do wrap, mostrando que tecido com característica de brilho similar à malha aqua continua aparecendo nas coleções. Versões de saia maxi. Dentro das lojas não foi o que mais despontou, mas eu acredito muito na evolução delas. Brincadeira de listras. Aqui, primeira coisa, nós temos o mullet mais curta na frente, alongada atrás. As listras usadas em sentidos diferentes. O que eu falei para vocês a respeito da midi, brincando com texturas, apareceu nessa imagem. Então, uma base mais pesada e uma transparência embaixo, para dar um jogo mais novo. Estampas florais, principalmente suaves e delicadas. E aqui é uma imagem do editorial da Neiman Marcus, que tem um trabalho de uma estilista que eu estou acompanhando há algum tempo, agora que eu senti ela evoluir no mercado internacional, que é a Johanna Ortiz, e ela trabalhou a característica do linho para fazer a maxi com volume. Muitos me perguntaram se eu acredito no linho para o verão. Sim, acredito. Não nele só liso, mas estampado também. Versões de shorts. Podem ser clochard, já discutimos uma relação em questão ao tamanho. Versões listradas. O efeito de sobreposição e alfaiataria, mais uma vez aparecendo a risca de giz leve e com um efeito de sobreposição na parte superior. Escort, a mistura de shorts com saia. Isso é muito funcional, é muito prático para a mulher. Amarração aparecendo aqui com ilhós, isso já foi bastante usado no mercado nacional, mas não sumiu lá fora. Ao invés de fazer a amarração agora no próprio tecido, ela está aparecendo como corda mesmo. Efeitos de origami, ilhoses maiores com o self-belted, com a amarração no próprio tecido, imitando tapeçaria e, aqui no caso, alfaiataria misturada com renda. Grupo das calças. Começando pela versão de jogger. Por que a jogger é importante? Eu falei de coordenado, eu falei de set, então eu vou usar a jaqueta bomber com a calça jogger. Pode ser na versão estampada, pode ter as listras na lateral de uma maneira bem básica, mas trabalhar a alfaiataria com modelagem realmente da jogger. Versões de clochard. Isabel Marant teve uma excelência nos desfiles quando ela trabalhou bases naturais e a clochard, porque ela teve um equilíbrio do volume. Aqui temos mais duas calças para mostrar para vocês. Na coleção da River Island, onde o clochard já está realmente na modelagem, assim como na Regina Peel. Versão de calça wide. Começo pelas duas iniciais, onde elas têm a característica do linho. É uma versão de super wide, que eu acho que para a mulher brasileira acaba atrapalhando um pouco. Um ponto mais forte realmente foram a wide na versão cropped e na versão curta. A Hermès tinha usado um detalhe no desfile, que era de fazer a versão da calça cropped wide com o plissado na parte da frente. Na Clube Mônaco apareceu esse efeito do plissado na lateral. O abotoamento duplo pode ser substituído por outros aviamentos, mas aqui aparecendo o detalhe do ilhós com a argola. E no editorial da Free People, não é uma calça wrap, não é uma calça envelope, mas a amarração vindo para a parte frontal. Muitos e muitos macacões. Então, destaque para as estampas, principalmente étnicas. Um ombro só aparecendo nas duas imagens que nós temos aqui. Na coleção do Halston, com volume mais excessivo em um dos lados. E se a gente fala um pouco de hibridismo, aqui a gente tem um exemplo. É um macacão, também tem a perna mais wide, e saindo como se fosse um saiote só na metade dele.
Detalhes importantes que eu não passei e eu queria que vocês também focassem nisso. Cold shoulder, os ombros à mostra. A gente pode colocar um babado, como aconteceu no desfile da Louis Vuitton, e é um vestido que está sendo trabalhado nos editoriais. Vazados. Quando a gente fala de vazado para o segmento jovem, é fácil. Para o segmento contemporâneo, a gente tem que tomar uma dose de bom senso aí. Então, pode ser só na parte superior e bem pequeno. E a simetria? Ah, Bia, o meu cliente não aceita a simetria, acaba não entendendo o produto. De repente, a simetria não precisa ser na modelagem. Ela pode ser na parte dos aviamentos. Mix de estampas, principalmente estampas florais, listras e dots. E os contrastes de costura. Isso foi um detalhe que apareceu no inverno passado, muito sutil, e está começando a repercutir agora dentro do varejo. Fez a calça off-white, a costura em preta, fez a calça preta, a costura em off-white. Mas tem um contraste realmente para o pesponto aparecer. E para ficar bem claro que eu deixei o recado para vocês, a versão da paper bag, a versão da clochard. Então, peças mais curtas, porque a cintura ainda está mais alta e está com volume, não se esqueçam disso. Indo para o grupo do jeans. O jeans ele vai absorver muita característica de moda. Então, a gente começa pelo bralette. Aqui, no caso, é uma peça da Topshop, uma base mais leve, com amarração e babado. Falei da camisa western. Ela aparece no jeans também e em diversos editoriais. Pode ser efeito reserva e pode ser esse efeito de bloco de cor. Opa, pulei duas. Mini saia. Adotando aqui a característica de assimetria. E, por último, shorts. Paul & Joe fez um desfile fantástico, onde apareceu muito essa modelagem do shorts mais sequinho, com o babado embaixo. E isso foi retratado em algumas coleções de jeans. Versão de calça skinny, aparecendo ainda com esse efeito de patch de bloco de cor. A cropped wide despontando lá fora de maneiras extremamente exóticas, mas eu acredito nela de uma maneira mais comercial. Versão do pinafore dress. É um vestido que nos desfiles ele apareceu para moda. Nas lojas ele repercutiu muito mais no grupo do jeans. Aqui no caso numa base listrada. E os macacões. Eles tinham sumido no inverno e agora eles voltam com tudo. Principalmente com esse ar mais street, mais largado, mais jogado. Não na versão setentista que a gente viu em edições passadas. E agora eu vou dar início ao desfile. São 27 looks que eu tenho para mostrar para vocês. Aqui é um verdadeiro quebra-cabeça, porque é peça da Europa, dos Estados Unidos, é peça que a gente compra, devolve, compra a mesma peça de novo, para mostrar para vocês algumas opções. Às vezes a gente podia coordenar melhor, mas a sensação que a gente tem é que a gente quer passar tanta informação que a gente quer realmente estar aqui com vocês de perto. E queria também avisar vocês que essas peças vão estar disponíveis no showroom, onde vocês podem estar olhando, tirando a modelagem das mesmas. E como cliente, vocês têm um período. Tira a peça no showroom, fica um tempo e depois de uma semana devolve. Podem entrar, meninas. Bom, aqui é a hora da verdade. Eu tenho que confirmar algumas coisas que eu mostrei na tela. A camisa que ela está usando é uma peça da Mango, é uma base acetinada listrada, tem o friso aqui só no preto, detalhe de amarração para deixar essa camisa mais jovem. Vou pedir para você ficar de costas. A versão do western, aparecendo bem revelada aqui, a característica das franjas. Pode ficar de frente. A saia é o conceito do midi, trabalhado com dois quesitos, a simetria e a brincadeira de texturas. Então, a parte de cima é uma base mais espessa e a transparência na parte de baixo. Obrigada. Citei na minha apresentação a malha plissé, aqui é um bom exemplo para a gente estar fazendo nesse top. Por mais que seja verão, muitas marcas lá fora estavam deixando o pescoço mais fechado. A malha é plissada e fica com o volume na parte frontal. A saia que ela está usando é uma modelagem que apareceu praticamente em vários grupos lá fora. Ela tem a simetria, pode deixar que eu puxo. Isso estou mostrando no floral, mas isso apareceu no listrado e nos poás também. Amarração falsa, obrigada. O macacão, com uma característica mais minimalista aqui. A perna dele é na versão wide, mas ela abre de uma maneira muito proporcional.
A base dele é muito similar à malha Elephant, que é uma malha tipo a Scuba, só que ela tem uma textura. E o que ela tem por baixo? É um top, é um bralette na versão acetinada. Obrigada. Falei de manga flare, esse blazer veio para pontuar realmente isso. Então, a manga mais aberta, tem o recorte na parte frontal. Você pode ficar de costas? Vou mostrar o recorte aqui que deixa a peça mais acinturada. Pode ficar de frente e tirar. Falei de macacão. Para o mercado jovem, os macaquinhos são importantes. A brincadeira, o jogo de poá, então a brincadeira do branco e do preto, camadas e babados, não só na manga, mas na parte de baixo também. Obrigada. Mais uma vez, renda aparecendo. O que me chamou a atenção nesse vestido foi renda, plissado, e depois do plissado foi para o foil em dourado. Então, tem a característica do romântico, mas com uma pegada muito mais jovem. E o que eu falei para vocês do espírito boudoir incorporado ao vestido, a gente vê aqui, porque ela tem, na verdade, um body por debaixo para dar aquele efeito da coleção do Alexander McQueen. Obrigada. O vestido resort, aqui numa base mais natural, e a gente tem o vazado muito sutil, amarração e um falso envelope na parte de baixo. Obrigada. Eu vou pedir para você dar um passo para frente e depois para trás. O que me chamou a atenção nesse vestido realmente foi a fluidez, e eu falei de fendas para os vestidos. Mas as fendas podem ser usadas para os macacões também, como a gente tem nesse caso, uma alfaiataria com textura, a utilização de bojo para deixar o peito mais marcado e o babado aqui. Se essa peça estivesse dentro da minha coleção, eu só daria um jeito de não fazer o acabamento aqui com o overlockinho. Eu acho que a gente podia ter dado uma melhorada nisso. Obrigada. Eu vou abaixar aqui um pouquinho. O macacão e a alfaiataria. A questão de babado, a simetria, que aparece com força. Desse macacão, dá para vocês tirarem a ideia, dá para virar um macaquinho e dá para virar vestido também. Obrigada. A camisa western, ela não vem só para o mercado contemporâneo, ela vem para o mercado jovem. Então, estampas mais miúdas. Aqui o contorno com aviamento de bolinhas e cristais. O babado muito sutil na manga. O que ela veste é um macacão, ao invés de reguladores, aqui a gente tem o ilhós, que dá a opção de amarração, e o bralette que ela está usando é em renda. Obrigada. Outro exemplo de western shirt, aqui aparecendo na versão do jeans, ornado com taxas termocolante e estrelas também. Posso pedir para você desamarrar? Para o mercado jovem, a ideia do nozinho funciona muito bem. O macaquinho que ela está vestindo é na base do seersucker, que é um tecido que ele tem esse ar mais enrugado. Você pode tirar a camisa, por favor? E a camiseta? Ela pode ser básica, ela pode ser diferenciada, mas qualquer detalhezinho que a gente coloque vai realmente ter um peso maior na compra. No caso aqui, abotoamento na lateral. É uma peça que realmente teve um bom custo-benefício. E, assim, queria mostrar para vocês. Trabalhar uma malha e só o abotoamento, que pode ser nas costas, na frente ou na manga também. Obrigada. Mostrei uma bomber no editorial. E essa aqui é uma peça que a Ellen trouxe de viagem, muito similar. É a versão da bomber num quesito mais romântico. Então, é num acetinado, ele é leve, tem o babado em camada. O detalhe de ribe, tanto na gola, na barra e no punho. Você pode tirar, por favor? O que ela veste é uma versão do corset, é um bralette mais alongado, só que com um tecido esportivo. Eu falei muito da mistura de informação no look, a mistura de informação pode vir na peça também. E a jogger aqui, feita numa base de alfaiataria, pode ficar de lado um pouquinho? Praticamente o mesmo tecido do top aparecendo na lateral da peça. Obrigada. Camisa mais diferenciada aqui, com um volume na manga. Essa camisa foi feita tanto na versão lisa quanto na versão listrada. O babado aparecendo em camadas, um mais franzido, o outro mais aberto. A amarração aqui em transpasse com fita acetinada. A calça de alfaiataria, mas com ar esportivo com a lista na lateral. Obrigada. E se é para misturar informação, pensar em Japão, Olimpíadas, aqui a gente tem um bom exemplo. E quando eu fui ver essa peça, um kimono, eu sempre pensei que os clientes falam assim, eu uso a transparência plumetis para fazer bata. E a gente pode ir mais além, a gente pode usar a transparência plumetis para fazer kimonos também. Então, a base de transparência, com as bolinhas, tem franja na barra, pode tirar. A t-shirt, num conceito esportivo, misturando um rosa suave com o preto e o ribe branco e preto na parte de baixo, na barra.
Elástico na calça jogger, friso e listra para reforçar o conceito do esportivo. Obrigada. Poás, poás e mais poás. Então, aqui a gente resolveu mostrar praticamente todos para vocês. Mostrando o top, que ele é praticamente um top kimoninho, tem a manga mais aberta, tem o conceito do transpasse. Ele foi feito numa base de jacquard, e aí tem a estampa dos poás. Posso desamarrar você? A saia que ela veste é aquela saia que eu falei para vocês que está em diversas marcas. Só deixa eu tirar o nozinho aqui. Que está em diversas marcas. Ao invés de listras, aqui no caso a opção foi poás de 2 tamanhos, a amarração também é falsa. E eu vou tirar um pouquinho, tá, Bruna? O bralette que ela está usando é feito no linho estampado com poá. E ao invés de deixar a amarração na frente ou nas costas, a gente optou por deixar no braço, para ficar diferenciado. Obrigada. O vestido com babado. Mostrei em algumas bases com custo mais alto, então eu quis mostrar aqui na versão da Scuba, principalmente a Light, vai funcionar super bem para esse vestido. O babado tem uma fluidez, é uma peça para o mercado jovem, bem ajustado. Obrigada. E a questão dos coordenados. Primeiro ponto, o blazer que ela veste, aqui com o franzido, que já estava vindo na peça, pode tirar. Top e calça. Então, o mesmo tipo de alfaiataria, pensando na história do coordenado. A tricoline foi usada como detalhe, tanto na manga, pode ficar de costas, por favor, quanto na parte de trás do produto. Então, a gente fala... Obrigada, pode ficar de frente. A gente fala de tricoline e já pensa no produto. A tricoline, muitas vezes, pode ser usada no detalhe e até junto com a alfaiataria. E o detalhe do abotoamento nas 2 laterais, para pegar esse estilo sailor, esse estilo navy. Obrigada. Aparentemente, o blazer que ela está usando é básico. Primeiro ponto aqui, a alfaiataria dele, mais leve, mais fluida. Pode ficar de lado, por favor? Para mostrar a listra na lateral. Pode ficar de frente e tirar ele, por favor. Os brights, as tonalidades fortes, aparecendo aqui no top. Então, o top com recorte, babado. No caso, sugiro para vocês, vai fazer esse tipo de top, não esqueçam dos reguladores, é muito funcional para quem está comprando. E fica retinha, por favor. Essa calça, ela me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente vê o produto na arara e não consegue entender. Por isso eu gosto de provar tudo que eu vou comprar para montar. Então, quando eu provei essa calça, eu vi uma pequena abertura na lateral, que na peça, no cabide, não dava. Então, assim, é uma calça reta. Mas aí você vai andando, tem essa sensação de conforto que ela não trava na barra e ela fica levemente aberta. Obrigada. A versão do blazer, num floral muito neutro, tonalidades suaves, foi a intenção de compor um look com cores amenas. Você pode tirar, por favor? O que ela está vestindo não são 2 peças, é um macacão. A característica do linho aqui misturada, parte superior lisa e a parte de baixo com listras. O clochard aqui, ele já está realmente na modelagem do produto. Obrigada. E eu queria retratar, como eu falei para vocês, o vestido camisa no conceito do floral, mas não para ser usado como vestido camisa. Vai vir como uma peça, como fosse um casaqueto. Pode tirar, por favor. O top que ela está usando, zíper na parte frontal, tem o bojo para deixar o peito mais estruturado. Você pode ficar de costas? Na parte das costas, como se fossem laços na modelagem, pode ficar de frente. A versão do seersucker, que é aquele tecido enrugado que eu falei para vocês, aparecendo nos shorts, e ele tem um clochard muito sutil. Aqui, no caso, só 2 centímetros de volume. Obrigada. A peça que ela veste. Então, a gente fala da camisa jeans, para ser usada como vestido, os babados na manga. Você pode só abaixar, por favor? O top com o vazado, nada que comprometa demais a mulher, é a parte do colo, preciso mostrar a sua calça. A versão da calça cropped wide, aparecendo em cores fortes. Até a semana que eu estava lá fora, estava predominando o pink e o verde. Essa semana eu já senti que entrou muito amarelo. E aqui, ao invés de abotoamento na lateral, zíperes, com aquele cursor que a Karen Walker já usou e que agora está repercutindo com muita força no mercado de fast fashion lá fora. Obrigada. Pode ficar as 2, uma do lado da outra, porque aqui a gente tem a referência importante, do verde com o marinho, com o cinza, e tudo junto e misturado. A bomber que ela está usando é um acetinado na versão listrada, pode tirar.
T-shirt, na versão de renda, para dar um ar mais romântico. E a calça, feita em alfaiataria, com as listras na lateral, na tonalidade de verde. Obrigada. E o look que a Bruna veste, a gente podia deixar ele com um ar muito contemporâneo. Se a gente colocasse com um top, com volume no pescoço ou com uma camisa. Acho que iria ficar bonito. Mas a proposta aqui realmente foi outra. Não mistificar que a peça é só para um ou só para outro segmento. A gente quis dar uma pegada mais jovem. Então, primeira parte, blazer e calça, coordenado 7, e a brincadeira de listras. Então, foi feito num sentido e os detalhes foram colocados em outro. Pode tirar, Bruna. E eu falei da organza na t-shirt. A primeira camiseta que eu vi para colocar aqui era uma da Whitney Houston. Falei, vai ficar muito legal. Mas quando eu vi essa, eu gostei muito, porque é a malha, é o tafetá e esse efeito que a gente tem aqui para dar uma sensação 3D. Estampa embaixo e em cima. Obrigada. A jaqueta corta-vento. É a versão da Bomber, como eu falei para vocês, mais curtas, mais ajustadas ao corpo. Aqui uma base muito similar ao Wind, que é um tecido do grupo do Tecnológico. Pode tirar. O shorts esportivo. Assim como a jogger, ele vai ser um clássico dentro das coleções jovens. Então, feito em malha, listra na lateral, cordão mesmo para amarração. O top que ela veste com o decote bem revelado, você pode ficar de costas. E o vazado na parte traseira. Obrigada. Uma quebra aqui de cor. Então, o look estava montado no marinho. Então, a gente colocou um blazer mais forte para realmente dar uma evidenciada. Blazer floral, amarração falsa. Pode tirar. Obrigada. E outra versão de coordenado. É o top cropped, com falso abotoamento duplo. A calça com um clochard bem sutil. Obrigada. E o próximo look, que ele acaba sendo mais contemporâneo. Então, aqui a gente tem a presença de uma base similar ao linho para estar fazendo essa parte do casaqueto. Pode tirar. E a saia que ela veste é uma versão de saia midi, num ar mais botânico. Eu vou desmontar um pouquinho. E aqui, o detalhe do elástico na parte da cintura. A gente fala tanto que, às vezes, a gente corre, que é peças práticas, e camisa sempre tem um monte de botãozinho. Aqui, contrariando o que eu falei na apresentação, ao invés do abotoamento, zíper, para facilitar. Obrigada. O kimono misturado com conceito esportivo, então, peça feita no acetinado. O top dela com recorte mais arredondado. Posso pedir para você abaixar? E ficar de costas. Uma eu mostrei com os detalhes de laço. Essa com o vazado em coração, pode ficar de frente. E a alfaiataria com lista na lateral. Falei no grupo dos marinhos, eles vindo em conjunto com o amarelo, acredito que tenha muita força também. Obrigada. E nosso último look. Falei tanto de listras e poá e me chamou muita atenção, porque eu provei esse look na loja, particularmente não tem nada a ver com a Bia, mas as mulheres começaram a olhar e começaram a querer comprar o mesmo look. Poá na parte superior, em base mais estruturada, para realmente ter um volume na parte de baixo, volume na parte da cintura, e a saia que ela está usando. É praticamente a saia que eu mostrei para vocês na apresentação. Então, tudo coordenado. Bolas, poás, e aqui realmente fazendo o jogo com o azul marinho e com o off-white, não o branco e preto e o off. Obrigada. Bom, antes de me despedir de vocês, queria agradecer a presença de cada um aqui hoje. Vocês estão vendo essa movimentação aqui, mas lá atrás a movimentação é maior ainda. E a mensagem que eu queria deixar para vocês, que todo verão tem uma história. Pode ser uma história que aconteceu há muito tempo, uma história que a gente pensa em acontecer. Eu acho que o verão é uma estação muito otimista. E hoje vocês tiveram experiências de manhã com muitas informações, vão continuar tendo ao longo do dia. Então, se cada verão tem uma história, queria falar para vocês, criem a sua própria história, acreditem nela, ponham muito amor, façam de coração, porque realmente vai funcionar. Queria desejar uma ótima coleção para vocês, arrasem. Muito obrigado pela presença, até a próxima. Obrigada.